Olha, o padre Reginaldo Manzotti é sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV. Em 2015 foi eleito pelo portal espanhol Aleteia o sacerdote mais acessado e seguido nas redes sociais do mundo, com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas. Padre Manzotti já lançou 12 CDs e 4 DVDs e foi indicado ao Grammy Latino em 2013. São mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Bom, pelo menos com esse histórico, eu fico até satisfeito e dou graças a Deus, católico que sou, de perder para o padre, que é um monstro sagrado, pelo que eu estou vendo aqui. Porque no aplicativo TuneIn, padre Manzotti, a gente só perde para o senhor na audiência. O senhor, mesmo de férias, estava batendo na gente, uma audiência incrível. É um prazer falar com o padre Reginaldo Manzotti. Bom dia, padre. Bom dia, Datena. É um prazer imenso estar falando com você. Uma alegria imensa, viu? Eu admiro muito no seu trabalho, né, na sua forma de conduzir as informações. Parabéns, parabéns. Ô padre, o que significa, de repente, não só ter uma audiência dessa enorme que o senhor tem, né, mas ter a forma de comunicação que a Igreja Católica às vezes condena, e que eu acho isso um erro terrível. Eu sou católico, mas eu considero que a Igreja Católica tem muita coisa errada. É como todas as instituições têm, mas a Igreja Católica acho que ainda fica presa muito lá na Idade Média, que tem que ter uma renovação. O que os evangélicos já fazem, né? Promovem cultos e música gospel e daí por diante. O senhor tem enfrentado dificuldades com essa sua forma de comunicação, de cantar, de compor, como o padre Marcelo já faz há algum tempo também aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Há dificuldades de convivência com setores mais radicais da Igreja Católica, ou conservadores, digamos assim? Olha, Datena, fico feliz de saber que você é católico. Muito, muito, é edificante, viu? Parabéns pela sua coragem de expressar a sua fé. E eu estou nesse trabalho, com esse programa de rádio, há 13 anos. E tudo começou com o rádio, Datena. Eu acredito muito no poder do rádio. E cada vez foi crescendo mais. Começou com uma rádio, foi para a segunda. Hoje nós estamos com mais de 1.600 emissoras no Brasil. Só hoje entraram 11 novas rádios e 3 novas televisões. Porque o programa, eu na verdade copiei lá da Band, né? Que é rádio e TV. Copiei de vocês, que aí fizemos simultâneo. E tem dado um resultado bom. Você falou sobre as dificuldades. Claro que há. Recentemente eu vivi uma certa polêmica, que foi quando eu cantei uma música com um grupo no Carnaval a Nossa Senhora, e acabei indo lá visitar a escola. Então pessoas achavam que lá não era lugar de Nossa Senhora, que eu não devia ter ido, e criaram certas polêmicas, certas posturas. E aqui eu não estou o meu objetivo não é ficar falando para a massa, mas é de formar opinião. Eu caminho muito com a igreja, só que a gente tem que cuidar que tipo de igreja as pessoas creem. Existem pessoas que querem ser mais ortodoxas que o próprio Santo Padre Papa Francisco. Então, para esse tipo de igreja, a gente acaba não agradando. Mas Jesus não agradou a todo mundo. Existem dificuldades, mas eu digo para você, Datena, hoje, graças a Deus, eu venci muitas barreiras, porque eu caminho muito com o meu bispo diocesano, que foi Dom Moacir, hoje Dom Peruso, que é uma sumidade em Bíblia, e os convites acabam vindo muito das dioceses. Eu percorro todo o Brasil fazendo show, evangelizando, fazendo ação social, missas, e o pessoal tem acolhido bem. Claro, há momentos em que há restrições, mas de modo geral a igreja acolhe bem essa obra, que eu chamo de obra evangelizar é preciso, porque também é caridade. Bom, eu me lembro que eu vi o Papa João Paulo aí em Curitiba, quando eu era bem jovem. Eu morei aí durante 2 anos em Curitiba. Opa. Eu trabalhei na Rádio Universo, que era que era uma equipe do Hidalgo. O Capitão Hidalgo tinha a equipe da B2, com o Lombardi, que já morreu, e uma equipe da Rádio Universo. Eu trabalhava com o Carneiro Neto. Morava aí na Praça Santos Andrade, uma cidade linda, maravilhosa. Pertinho daqui, eu moro no centro de Curitiba, que é a Igreja de Guadalupe. Podia ser vizinho. Pois é. Mas era uma cidade muito tranquila, a gente andava de madrugada e tal, mas isso faz muito tempo, né? Eu tinha 26 anos de idade, hoje eu estou com 60.
O negócio é o seguinte, a gente sempre viveu a perspectiva de, e foi linda a passagem do Papa João Paulo aí, ele era um sujeito muito carismático, teve um papado de 25 anos, se não me falha a memória e tal, mas era um cara conservador, né? A igreja ficou parada um pouco do tempo com o Papa João Paulo, que por outro lado, com as suas viagens pelo mundo inteiro, teve lá o seu lado positivo, divulgando a mensagem dos católicos. Para mim, eu sou católico, mas eu convivo com evangélicos, budistas, muçulmanos, da mesma forma que eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Mas o Papa Francisco foi colocado da Igreja Católica agora, me parece que não só pelo histórico dele de combater a ditadura que houve na Argentina, mas também pelo histórico de ser um sujeito mais aberto e muito menos afeito a coisas terrenas. Ele acabou com aqueles adornos todos de ouro que havia, verdade, que os papas usavam. É um sujeito muito mais chegado ao povo. E tem a impressão que quanto mais ele continue como Papa, a igreja mais vai se abrir. O senhor não tem essa impressão também? Corrigir alguns desvios de caminho da igreja, porque a igreja é uma entidade rica. O Vaticano é um estado rico, mas muita gente metia a mão na grana também lá dentro do Vaticano. E o Papa foi colocado lá porque é um sujeito corajoso. É um sujeito que enfrenta. O Ratzinger não aguentou. O Papa Bento deu no pé. E olha que Bento é para combater o diabo, ele deu no pé. Aí ficou o Papa Francisco, que me parece uma figura, além de carismática, de muita personalidade, com bons ventos para a Igreja Católica. O senhor não vê dessa forma, Datena, Padre Reginaldo? Eu gosto. Essa entrevista é maravilhosa, hein? Pena que eu não estou ali do teu lado, mas porque rende. Datena, eu só quero dizer que o Papa João Paulo II, ele, um homem marcado. Eu estive recentemente visitando a Polônia, conhecendo a vida de São João Paulo II. Eu fui na casa dele, conheci a história. E São João Paulo II, ele não era conservador. Ele vem de uma fase que ele veio para acabar... Não, conservador que eu digo em relação aos dogmas da igreja, que mudaram mais muito ortodoxo, durante o papado dele. Não, porque ele lutou contra o comunismo. Lech Walesa, ele fez uma missa em céu aberto, da cidade dele que o senhor visitou, para milhares de poloneses com soldados russos ali do lado. Verdade. E nevando pra caramba. Ele tem uma luta contra o comunismo que foi uma coisa fantástica, foi perseguido pelo comunismo. Eu estou dizendo que era conservador em relação aos dogmas da igreja, que dificilmente se contestava, é isso que eu quis dizer. E sabe que ele me inspirou, quando eu estava começando recém-ordenado padre, em 95, eu falei, como que eu vou conduzir o sacerdócio? Foi quando ele falou uma frase na virada de 2000, evangelizar com novo ardor, com novos métodos e um novo jeito. Foi quando eu falei, isso aí é para mim. Como é que eu vou conduzir o meu sacerdócio? Então, dentro da minha vocação, porque Datena, eu não sou artista não, cara. Eu sou padre. Eu não cobro ingresso, eu não aceito cachê. Trabalho na gratuidade. Se tem que ter ingresso, que seja 1 quilo de alimento, 1 litro de leite. E Fortaleza deu 1.800.000 pessoas. Então foi ele que me inspirou. Mas eu creio que Ratzinger, ele veio, como você disse, Bento, ele veio para botar ordem. Ele era homem culto, ele não era das coisas práticas. Bento não era. Eu leio os livros dele, você vê que é um teólogo. Francisco, ele vem com gás latino-americano, né? Ele vem com aquele gás de argentino e ele tem coragem de abraçar, ele é mais livre, porque ele não é europeu. A experiência que você tem de viagem, você sabe que o povo europeu é mais distante. O Papa Francisco, ele não tem medo de dizer. E outra coisa, a formação dele é jesuíta. Então, ele sempre fala em 3 pontos. E ele teve coragem de colocar a mão nos assuntos. Por exemplo, na questão do IOR, que foi o banco, ele teve coragem de colocar esse assunto, questionou a relação do Banco do Vaticano com a máfia italiana, teve coragem de tocar na questão da pedofilia e continua tocando, curando a ferida por dentro. Mas eu diria para você, na verdade a igreja, eu digo para você e não estou querendo reparar, a igreja não é rica. O Vaticano, eu ando lá dentro. Inclusive, vou fazer uma matéria lá, dentro do Vaticano, se Deus quiser. Inclusive, você está convidado. E
quero fazer uma matéria... Gostaria muito, gostaria muito. Dentro do Vaticano. Seria uma oportunidade para conhecê-lo e conhecer o Vaticano também. Gostaria muito. Só me diz quando você vai e me ajuda aí. Tá bom. Gostaria muito de ir. Então gostaria de ir com o senhor. Combinado. Já tem até as autorizações. E aí, Datena, porque tudo precisa de autorização lá, mas eu tenho, graças a Deus, tem Dom Viganó, que vem nos visitar e vai nos conceder. Datena, não há riqueza. A riqueza lá é uma riqueza cultural, patrimonial. Hoje a igreja, mais do que nunca, ela vive para se sustentar. E não estou dizendo isso com retórica, não estou fazendo disso uma falácia. A igreja não é rica, ela tinha muito dinheiro no período dos estados papais, mas foi perdendo, perdeu com Mussolini, depois acabou perdendo de vez com com Paulo VI, Pio XII, perdão. E a igreja hoje vive das doações. Existem outras igrejas muito mais ricas que a nossa. E, infelizmente, as nossas igrejas, porque foram decoradas pelo barroco por ouro, então ficou esse estigma. A igreja católica é rica, o Vaticano é rico. São poucos hectares. Você vai conhecer. Você vai ver que lá é muito mais museu valioso pelo patrimônio da humanidade do que o dinheiro em si. Padre Reginaldo, existem alguns conceitos ainda que predominam em algumas igrejas, como por exemplo, o sujeito não pode usar camisinha. A gente vive num país onde a AIDS, no caminho que o mundo faz ao contrário, à exceção da África, a AIDS está perdendo força, tem menos doentes que morrem por causa de AIDS ou que adquirem AIDS. E outras doenças sexualmente transmissíveis, as chamadas DSTs, né? E claro, tem padre que fica ainda pregando que não se pode usar a camisinha. O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso de uma forma, a igreja ela sempre tenta não ir na causa, não ir no efeito, mas na causa. Nós somos chamados de retrógrado. Primeiro deixa eu explicar, Datena. Somos chamados de retrógrado porque a gente está falando exatamente assim, um guardar-se para o casamento. E você vai dizer, mas o povo não se guarda. Existe uma linha, o pêndulo virou, Datena. Os jovens que tinham experimentado bastante, agora estão se resguardando. Então vamos falar do ideal. A igreja trabalha com o ideal do ser humano. O ideal do ser humano é se guardar para o casamento. O ideal do ser humano é casou, meu filho. É arroz com feijão mesmo, não tem nada que ficar indo atrás de sobremesa, não. É marido e mulher, é fazer ali dentro. Agora, por que um casal precisa de camisinha? Porque vai dar os seus pulos. Aí lascou-se. Então, a igreja trabalha com o ideal do matrimônio. Mas e antes do casamento? Que hoje em dia quase ninguém guarda esse negócio de concordo. não transar antes do casamento. Estou perguntando Você está rindo por quê? Não, eu não estou nem colocando o tema de adultério. Tá porque eu fui um cara bem sacana durante a minha vida Já quer absolvição? Claro, e sou obrigado a... Não, eu já pedi absolvição direto com Deus, eu converso direto com Deus. O senhor me perdoa aí porque eu fui muito sacana. Hoje eu sou um cara muito legal, talvez até pela idade, eu fiquei um marido bonzinho, mas eu era terrível. A idade amansa. A idade amansa. Minha mulher que o diga. É verdade. Nem tanto. Agora que esse negócio de Viagra, esse negócio tem uma veia arada sem vergonha que não tá no gibi. Mas, padre, vamos adaptar. Porque hoje em dia, antes do casamento, a molecada não se guarda muito, não. Então, e já que vai ter o relacionamento sexual, por que não usar a camisinha? Então, aí a igreja, hoje, ela diz assim, a camisinha é um mal necessário. Então, é uma postura do próprio Papa Francisco. É um mal necessário, inclusive em casos onde uma das partes tem AIDS, é recomendável que se use a camisinha. Só que, veja bem, uma coisa é você estabelecer isso como regra, outra coisa é você estabelecer isso como exceção. Então, por que eu estou te dizendo, Datena? Que volta a te dizer, você, como pai, ou alguém como pai, como mãe, ele vai tentar fazer com que o filho tenha uma vida que não seja promíscua. Ora, se vai para promiscuidade, que seja um mal menor. E isso eu estou dizendo como igreja. Então, a igreja, ela tá com o pé no chão, mas com o olhar no céu. Então, nós não podemos ser rasos. Se simplesmente um padre, a igreja dizer, use camisinha à vontade, você está criando a ideia de que é natural. E qualquer pai não gostaria de ver o seu filho na promiscuidade, sua filha na promiscuidade.
Bem explicado. E não só isso, né? Porque tem tanta gente que abandona bebê, que tem filho e não tem condição de ter, e daí por diante. Já entendi, bem colocado. É por isso que você é líder de audiência e tem CD vendido e coisa. E além do mais, com essa voz aí, não tem quem resista. É difícil a gente ganhar do senhor. Mas, Padre Reginaldo, uma outra coisa que me preocupa, é claro, que é um tema que eu vivo no meio dele, não gostaria, mas acho que foi... eu acredito que tudo que acontece na vida da gente é Deus quem determina. Claro. Se eu fui levado a programa policial, que eu não gosto, aliás, eu odeio apresentar programa policial, odeio. A vida inteira eu fiz esportes e quem conhece a minha vida, lá atrás, eu e o Márcio Canuto, a gente fazia matérias consideradas engraçadas e criativas. Eu tinha um jogador que era o Peu, que jogava lá em Ribeirão, que era um cara engraçado, Verdade. meio gago e tal, e ele e o Jacozinho. Então, e quando eu vim para a Globo de São Paulo, contratado pelo Boni, eu era um sujeito tido como humorista, o que fazia logo depois o Bussunda, o pessoal do Cacete e o Planeta, o que fazem hoje esses humoristas, eu fazia naquela época, essa a minha formação. Aliás, eu não perguntei qual a sua formação religiosa, mas eu era um cara que fazia antítese, mesmo na TV Band, eu fazia um quadro chamado Repórter Surpresa, que eram matérias engraçadas e daí por diante. De repente, não me restou outra oportunidade, quando um amigo meu, falecido Lafonte, disse assim, Datena, você vai apresentar um programa policial aqui. Falei, eu odeio isso. Eu falei, qual é a saída? Ele falou assim, a da rua. Se você não apresentar o programa policial, você vai embora porque nós vamos acabar com o esporte. Falei, me dá logo uma faca, uma metralhadora que eu vou lá, porque eu não tive opção. Mas eu não gosto de apresentar programa policial. Mas ficou tanto o Brasil Urgente, né, que é líder. Então, mas acredito que Deus me deu um propósito e eu estou seguindo esse propósito. Como é que o senhor vê, o senhor trata, a gente estava falando um pouco antes aí com um rapaz da Polícia Paraguaia. Eu estava escutando. Sobre um ataque que aconteceu na fronteira, aí pertinho de vocês, né? Pertinho em termos geográficos no Brasil, sim. Que é perto mesmo. Mas como é que o senhor trata do tema violência hoje em dia? Hoje em dia o tema de drogas, que é muito difícil você resgatar. Eu já tive um problema dentro da minha casa, o meu filho teve, durante muito tempo, usou crack, que é a pior das drogas que tristeza, eu já vi na minha vida. Nossa, você precisa sentir na pele a tristeza que é. Hoje, graças a Deus, está recuperado de uma forma assim definitiva. Sabe por quê? Vou continuar rezando pelo Vicente, viu? Por favor, mas sabe por quê que todos os caminhos levam a Deus? Sabe como é que o Vicente começou a parar de usar droga? Eu acredito piamente nisso. Que um dia ele foi para Uberaba encontrar com o irmão dele, o Joel, que apresenta o programa e também tem um programa de pesca. Sim. Ele apresenta o Brasil Gente, tem um programa de pesca. Ele foi visitar o Joel em Uberaba e o Chico Xavier estava velhinho, né? E aí o Joel falou assim, por que nós não vamos lá no Chico Xavier? E ele nem falava mais direito e tal, mas ele foi almoçar com o Chico Xavier e deu a mão para o Chico Xavier. Sim. Quando ele deu a mão para o Chico Xavier, que nem falava mais, estava muito doente, ele falou assim, pai, parece que um casaco de pele foi retirado do meu corpo num dia de verão. Então, a partir dali, ele começou a parar de usar drogas e ir em clínica, não adiantava e tal. A partir de ali, ele teve uma mudança assim radical na vida dele. Puxa. Que eu acho que Deus operou, então tanto faz a religião que o cara segue. Se o cara acredita em Deus, para mim está tudo bem. Eu penso dessa forma. Mas como é que o senhor trata especificamente esse assunto de violência que está diretamente ligado a drogas hoje em dia, padre? Olha, eu vejo com muita preocupação. Hoje de manhã, uma velhinha pertinho daqui estava vindo para a igreja e dois motociclistas passaram e, além de roubar, machucaram todo o rosto da mulher. Eu diria para você, eu vejo a violência como um problema, uma ferida social imensa. Qual a ferida social? Da falta de educação. Eu não sou político, não. E digo, se alguém um dia me vê ser candidato que não seja santidade, me bote numa cadeira, numa mesa, numa camisa de força e me interne. Que padre se metendo em política, não se metendo sendo candidato. Político eu sou, tenho minha opinião muito bem formada. E quando preciso, falo mesmo. Mas no ponto de vista da violência, isso é falta de educação. Isso é questão de família. Isso é uma questão muito séria, é uma ferida social terrível. A violência, ela só gera violência, a pessoa ela nasce sendo violentada.
violentada na maternidade, violentada na primeira infância, violentada nos seus direitos, a não creche, a violentada no não estudo, no pai que não tem emprego. Então a violência, ela é algo que já vem do útero. Então eu acredito que isso é um problema sério. E o que é pior, Datena, tem gente que se vale da violência para ganhar dinheiro. Então, esse povo que vive armado, e não estou dizendo Rio de Janeiro, nem estou me citando São Paulo, onde eu estou falando com você. Estou falando de Curitiba. Estou falando no Brasil inteiro, da roça, na grande cidade. O pessoal está armado e não vem me dizer de desarmamento, que a pessoa, se não está armado no coração, está cheio de pedra do preconceito, mas também estão armados com medo dos ladrões. Hoje eu vivo com medo. O senhor vive com medo? Vivo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de uma pessoa que, por causa de um celular, pode tirar a vida sem saber quem eu sou. Agora, você imagina, nós temos que combater a violência. O problema é que combater a violência com policiais não resolve. A gente resolve o problema da violência com educação. A gente resolve o problema voltando a ter emprego no Brasil. Nós resolvemos o problema da educação, da violência pagando bem os nossos profissionais, sejam professores, sejam policiais, para não serem corrompidos. E nós estamos vivendo uma vergonha no Brasil. O que nós estamos vivendo hoje a nível institucional, político, é uma vergonha, porque faz mais de 10 anos, Datena, que é uma luta para quem fica no poder, e eles não têm tempo para poder legislar em favor do povo. Meu Deus do céu, aonde vai parar? Deus no céu? Eu acredito que lá no Rio de Janeiro a estátua de Jesus Redentor já segurou os olhos, porque não aguenta mais ver isso. É só isso que dá. Então eu vejo a violência um problema muito mais amplo, uma conjuntura muito mais séria, que temos que enfrentar. E eu tento enfrentar como igreja e formador de opinião, né? E acredito que você também, na sua própria, mesmo que você esteja na questão policial, e é terrível ter que noticiar a desgraça. Mas às vezes noticiando a desgraça, a gente tem que sensibilizar. E quem olha a tua história sabe, você é jornalista, locutor esportivo, apresentador, foi até ex-modelo. Eu não sabia disso, não. Mas a vida não foi legal comigo, padre. Eu me tornei isso aqui que eu sou hoje. Imagina. Mas desculpa agora eu sou modelo de barril, mas eu já fui modelo. Padre, o senhor vai me desculpar, mas o senhor sabe que tempo é importante, claro, em qualquer veículo de comunicação, mas foi um prazer enorme falar com o senhor, mas enorme. Vem aí a turma do esporte, por isso que eu tenho que terminar a entrevista por mim. Claro, eu continuaria, quem sabe a gente marca um outro dia, que o seu programa, infelizmente, é no meu horário. Você me dá de cinta do tal de Tuniinha aí, no Brasil inteiro. Eu falei, bom, já que porque toda hora que eu pergunto, como é que tá a audiência? Nós estamos em segundo lugar no Brasil. Quem está em primeiro? O padre Reginaldo. Eu falei, então já que a gente não bate o padre, vamos trazer o padre aqui. Foi uma honra enorme. Uma honra minha. Mas eu gostei, porque como eu disse que na vida tudo tem um propósito, quem sabe eu conheça o Vaticano com o senhor nessa viagem, se a Band assim o permitir, para que eu possa viajar. Mas seria um prazer muito grande, de verdade. A nossa produção vai entrar em contato com o senhor. Tá se certo. for possível, seria um prazer enorme, padre. Será um prazer para mim e uma alegria, Datena, porque eu acompanho, viu? Eu sou seu fã. E é um prazer falar com você. Eu anunciava aqui no programa ao vivo que eu ia falar com você, e o pessoal no Facebook aqui, eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, viu? Para todos do Face, fazer uma transmissão da nossa entrevista, porque eu admiro e eu acredito que isso foi a mão de Deus direcionando para que nos aproximemos. Temos muito a fazer juntos. E tem muita gente no Facebook aí do padre ou não? Tem? Ora, são mais de 6 milhões. Nossa. Agora estão 5 mil. Eu faço aqui. Quanto? Quantas visualizações? Mais de 10 mil visualizações. E é bom isso? Isso é bom? É bastante gente, eu não entendo. Eu não entendo desse negócio virtual, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Eu também. É bastante gente ou não? É muita gente. Eu estou me sentindo aqui, você sabe que eu até estou com uma equipe nova da rede digital, porque eu não entendo também desse assunto. Mas eu não beijo com isso. E diz que tem que entrar, então estamos aí.
Eu de vez em quando aqui faço o Padre Bento, para o cara se confessar. Ninguém liga, padre. Sério? Meus irmãos, vocês que querem se confessar com o Padre Bento, por favor, entre aqui. Não liga um cara para confessar. Hoje em dia tá difícil o cara Rapaz, eu vou ligar para alguma coisa, confessar com o Padre Bento, então. Não, pelo amor de Deus. Mas hoje em dia tá difícil o cara confessar? Tá Não? difícil, as pessoas estão fugindo. Por quê? Mas estão fugindo não é com vergonha do padre, é vergonha de si mesmo. É porque a pessoa não é humilde, ela não admite que erra. Por isso que está fracassando o casamento. Então, o cara não erra, ninguém erra. Errou o pai, errou o governo, errou a escola, mas a pessoa tem dificuldade de admitir, eu errei. E por isso se afasta do sacramento, que é uma grande dádiva, é uma grande bênção, uma confissão. É como tomar um banho depois de andar na lama. Você sai limpo, lavado e cheiroso. Tem muita gente encardida e fedida. Ô, Naneri, para encerrar, porque a gente já tomou o horário do esporte aí, mas valeu a pena, foi uma conversa maravilhosa com o Padre Reginaldo. Ô, Naneri, o que você passou aqui para mim? Eu não entendi a mensagem. O que foi? Eu passei aqui que o padre colocou a entrevista dele ao vivo no Facebook dele, como ele acabou de anunciar. Eu fui correndo lá no Face da Tênis. O seu bate-papo com ele está sendo assistido por 12 mil pessoas só no Facebook. Agora isso é sucesso absoluto. E mais de 1.600 compartilhamentos. O que é isso, Datena? Cada pessoa que está assistindo, ela vai lá e compartilha para os amigos dela também assistirem. Então, mais de 1.600 pessoas compartilharam o bate-papo seu com o Padre Reginaldo Manzotti neste momento aqui no Facebook. Eu não diria que é um milagre, porque cair chovendo molhado, mesmo que eu já tivesse uma piada pronta hoje. O Dória, que é tucano, do PSDB, apareceu em cima da muralha da China, que é o maior muro que existe no mundo. Então eu não vou dizer que a entrevista com o padre está dando audiência porque é milagre, porque choveria no molhado. Padre Reginaldo, foi um prazer falar com o senhor pessoalmente. Eu não era seu fã porque eu não conhecia o seu trabalho. Agora sou seu fã e com certeza vou conhecer de perto o seu trabalho, porque adorei a entrevista e achei muito bacana. O senhor é uma pessoa muito franca, de personalidade forte e raciocínio claro e direto que as pessoas entendem. É gente como o senhor que a gente precisa na igreja para mostrar os caminhos de Deus. Aliás, eu, depois que fiz uma cirurgia no pâncreas há 10 anos atrás, um tumor que o cara disse que eu ia viver uns 2 meses ou daí por diante, já faz quase 11 anos que eu estou vivo. Eu tatuei num braço Cristo e na outra mensagem Cristo Pax. Eu nunca pensei em fazer tatuagem na minha vida e fiz em homenagem a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mais importante que tatuar no braço é ter Cristo no coração. Com certeza. Abraço grande, que o senhor tenha um bom dia, uma ótima semana, tá bom, padre? Um grande abraço e vamos nos encontrar com certeza. Conto com a sua presença para estarmos juntos lá nessa viagem no Vaticano. Obrigado a toda a sua produção e parabéns a você e Deus abençoe você, os seus ouvintes e sua família. Um abraço grande ao senhor. Muito obrigado pela bênção. Graças a Deus estamos juntos. Padre Reginaldo Manzotti, um sucesso em todo o Brasil. Aqui é a Rádio Bandeirantes.